Eu tô errada por não aceitar que meus filhos convivam com a família do pai deles. Quando eu conheci meu marido, tinha 2 semanas que ele estava solteiro. Ele tinha sido casado antes de mim, só que eu não sabia. Então a família dele não me aceitou por conta disso, porque assim, a gente começou a ficar e logo ele me assumiu, logo ele me pediu em namoro, ele me apresentou pra família dele. Então na cabeça da família dele, a gente já ficava quando ele ainda era casado. E eu tenha sido o motivo da separação. Então a família não fazia cerimônia pra me ofender, sabe? Tanto que durante o nosso namoro eu evitava ao máximo ir na casa da família dele, porque as raras vezes que eu ia, eu escutava ofensas. Nisso a gente se casou, e depois que a gente se casou, eu falei assim, quer saber, eu vou tentar conviver, né? No primeiro ano que a gente tava casada, eu resolvi fazer uma gracinha pra família dele, pra ver se a gente se entendia, sabe? Falei pro meu marido, o Natal vai ser aqui em casa, e você convida a sua família. E aí, gente, eu arrumei tudo com tanto capricho, sabe? Decorei a casa, decorei a árvore de Natal, fiz um banquete. Vocês acreditam que não apareceu uma alma viva, não apareceu ninguém da família dele? Eu fiquei me sentindo tão idiota, mas tão idiota, que eu falei assim, quer saber, realmente não tem jeito. Só que o meu marido ficava insistindo, né? Porque pra ele era importante que a gente se desse bem, né? Ele falava pra mãe dele, pras irmãs deles, que quando ele me conheceu, ele já tava separado. Só que a família dele sempre foi apegada a ex, então eles tomavam partido pra ex dele, sabe? Porque pra ex dele, a gente também tinha sido amante. Tanto que as raras vezes que eu ia em churrasco e em almoço na casa deles, da família dele, a ex sempre tava lá, porque ele sempre fazia questão de chamar a ex. Então isso foi me cansando, sabe? Falei, não vou ficar insistindo mais. E nisso eu engravidei, e o meu marido, ele não tem filho do primeiro casamento. Então, quando a gente descobriu a gravidez, ele ficou muito feliz. Tanto que na porta do laboratório, quando a gente abriu o exame e viu positivo, a primeira coisa que ele fez foi ligar pra mãe dele. Mãe, eu vou ser pai, todo feliz, o coitado. E eu consegui ouvir bem o que a mãe dele falou, né? Ela falou assim, para de ser trouxa, você tá vendo que esse filho não é seu, você já foi casado e não engravidou sua ex. Esse filho não é seu, de jeito nenhum. Gente, o meu marido, ele ficou tão sem graça, que ele desligou o celular sem despedir da mãe dele. E aí a família dele começou a me infernizar, dizendo que não acreditava que o filho era dele e que assim que nascesse eu ia ter que fazer exame de DNA. Se constasse realmente que o filho não era dele, eu ia ter que pagar tudo que ele tava gastando comigo na gravidez. Quando eu tava com 5 meses de gestação, até ele não aguentou. E ele teve uma briga feia com a mãe dele e com a tia dele. E rompeu com eles, né? Parou de falar com a família dele. E foi aí que a gente teve um sossego, sabe? E aí o meu filho nasceu e ninguém da família dele visitou. Eu lembro que quando o meu filho era recém-nascido, eu postei a fotinha dele, né? E uma prima dele comentou assim, na foto, né? Que o menino não tinha nada a ver com a família dele e que nem comigo o menino parecia. E sabe, gente, eu cansei de tanta difamação, de tanto eles ficar falando que o filho não era do meu marido, de tanto eles ficar postando nas redes sociais. Então eu resolvi procurar a justiça, resolvi processar a família dele. Todo mundo que falou alguma coisa em relação a isso, e que eu tinha prova, eu processei. E a justiça proibiu eles de tocar no meu nome e no nome do meu filho. Só que nisso, com o passar do tempo, meu marido voltou às pazes com eles, né? E nisso ele começou a levar o meu filho na casa deles. Por mais que eu não quisesse, né? Mas ele era pai também. Então ele falava que aquilo era passado, que a família agora tinha aceitado e estava apaixonada no menino. E pouco a pouco ele foi levando o menino pra casa deles. Quando meu filho estava com 8 meses, a gente começou a brigar demais, mas demais mesmo, sabe? E eu confesso que era por ciúmes da minha parte. E por conta dessas brigas, resolvemos nos separar. A gente ficou 2 meses separados. E nesses 2 meses eu descobri que eu estava grávida novamente. Detalhe, 4 meses de gestação. E nisso a gente se entendeu e voltamos. E aí, quando a família dele descobriu que eu estava grávida, gente, o inferno voltou, sabe? A mãe dele foi capaz de vir na minha casa falar na minha cara que eu era uma safada e que ela tinha prova que eu tava com outro. E como o outro não quis assumir o filho, eu joguei pras costas do filho dela. Pra vocês terem uma ideia do que eu passei, até a ex do meu marido me mandou mensagem perguntando quem era o pai do meu filho. Gente, foi tanta perturbação. E aí o meu marido rompeu com eles de novo. E novamente eu procurei a justiça. E quando o meu segundo filho nasceu, eu consegui na justiça o direito de negar o convívio dos meus filhos com a família paterna. A justiça avaliou e pelo que tinha acontecido e pelas provas que eu apresentei, que pelo bem dos meus filhos era melhor que eles não convivessem com a família paterna. Por que que eu fiz isso de procurar a justiça novamente? Quando o meu filho mais novo nasceu, ele nasceu a cara, cuspido e escarrado da minha cunhada, irmã do meu marido. E quando eles viram as fotos do meu caçula, eles ficaram malucos, queria ver o menino, ligava pro meu marido pra poder levar o menino lá, porque eles tinham direito. Então por isso eu resolvi procurar a justiça e conseguir esse direito, porque tudo que eu passei e agora eles queriam falar que os meus filhos tinham direito de conviver com eles. A família do meu marido também entrou na justiça pra tentar reverter e até agora tá na justiça, mas até agora ainda não saiu nada. E também, gente, mesmo que saia, eu vou lutar até o fim pra continuar com esse direito dos meus filhos não conviver com eles, porque só eu sei o que eu passei. Só que mesmo meu marido ainda tá assim, com a relação meio fragilizada com a família dele, de vez em quando ele fala que não acha certo que os meninos têm direito de